Agora eu vou te falar qual que é o pior jeito. Qual é o jeito errado que os tecladistas evangélicos, que muitos tecladistas evangélicos que estão no começo da caminhada, aprendi, Márcio, então quer dizer que eu tenho que fazer o campo harmônico descendente, então eu vou estudar, vou pegar o meu campo harmônico descendente ali, pegar os acordes do meu campo harmônico e vou estudar de forma descendente. Sabe qual que é o jeito errado? Ele pega o campo harmônico, todos os acordes do campo harmônico, sem modificação nenhuma, e vai descendo. Aqui, ó, Dó, depois ele vai descer. Qual que é o próximo grau? O sétimo grau. Ele faz o Si meio diminuto. Depois ele faz o Lá menor 7. Depois ele faz o Sol dominante. Depois ele faz o Fá com sétima maior. Depois ele faz o Mi menor com sétima. Depois ele faz o Ré menor com sétima. Depois ele faz o Dó. Isso não é o campo harmônico descendente do jeito que você vai usar para poder tocar os hinos, gente. Isso é simplesmente você pegar o campo harmônico e descer os acordes. Isso não é o campo harmônico descendente. O campo harmônico descendente não é feito dessa forma. Por quê? Porque dificilmente você vai encontrar um hino que tenha essa cadência. Ó, vamos dar um exemplo aqui do Como um farol que brilha à noite. Olha só. Ponte sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Não é isso, gente. O campo harmônico descendente não é desse jeito. Esse é o jeito errado. Dificilmente, quase são remotos. Cara, eu não lembro de um hino que eu já toquei. Eu não lembro de quando eu toquei um hino que usa essa progressão aqui, ó. Simplesmente caindo assim, ó. Caindo os acordes naturais, o campo harmônico natural, para poder tocar os hinos. Eu não lembro de quando eu toquei um hino que caiu os acordes aqui, ó, do campo harmônico maior aqui, ó. Não lembro. Eu acho que eu nunca toquei. Sabe por quê, gente? Porque isso aqui, mesmo sendo os acordes do campo harmônico, não fica bonito, não casa, não sai uma progressão elegante de se ouvir, perfeita, boa de se ouvir, e que você consegue cantar em cima de uma progressão dessa. Porque tem muito acorde aqui que ele não pode simplesmente ser jogado aqui ao vento. O acorde meio diminuto, por exemplo, ele é um acorde que, tipo assim, ele é igual criança. É igual criança atravessando a rua. Ele nunca anda sozinho. Certo? Você não consegue colocar o acorde de meio diminuto e tocar assim, ó, um compasso ele aqui, ó. Depois de um Si meio diminuto, ele vai aparecer um Mi com sétima. Que ele, depois do Mi com sétima, ele vai preparar para chegar no... Ele vai chegar no Lá menor. Você entende? Quando aparecer um acorde meio diminuto, ele não vai sair tipo do acorde meio diminuto direto e vai pro Lá menor. Ele não vai sair do Si meio diminuto direto para ir pro Lá menor. Por quê? Porque o Si meio diminuto ele é igual criança atravessando a rua. Já viu criança atravessando a rua sozinha? Eu já vi, tá? Criança atravessando a rua sozinha. Mas é errado, é responsabilidade do pai. Tá bom? Criança atravessando a rua tem que ter um acompanhante. Então o Si meio diminuto ele tem que ter um acompanhante. O Si tem um acorde acompanhante que é o acorde de Mi com sétima. Por quê? Porque o Si meio diminuto, ele é o segundo grau do campo harmônico de Lá menor. Ele prepara para chegar no Lá menor. Então você tem aqui, ó, depois do Si meio diminuto, você vai ter que chegar no Mi com sétima para chegar no Lá menor. Então não dá para você fazer, ó, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Você viu que ele não casa? Ele não casa, porque o Si meio diminuto, ele não pode andar sozinho, certo? O Si meio diminuto, ele tem que ter um acorde. Na progressão, depois dele, vai vir um acorde de Mi com sétima. Todo acorde meio diminuto, depois do acorde meio diminuto, você tem que fazer um acorde dominante. Depois do acorde meio diminuto. Porque senão ele fica sem sentido. Um acorde meio diminuto sozinho, ele é um acorde que ele é sem sentido. Ele tá tipo assim, foi jogado ali naquele meio e aí? Siga aquele carro, siga aquela motoca. Não, ele tem que ser usado no momento certo. Então esse é um dos motivos que você não pode usar o campo harmônico descendente e colocar o Si direto, o Si meio diminuto direto, sem ter ele acompanhando um acorde dominante em seguida. Não tem como, não pode. Quer saber um outro acorde que você não pode colocar? O acorde dominante aqui, ó. Como um farol que brilha à noite. Ó, o Si já deu errado, tá vendo aqui, ó? Ponte sobre as águas. Tá vendo aqui, ó? Ponte sobre as águas como abrigo. Você viu que o Sol aqui dominante não deu certo? Ele não dá certo. Por que ele não dá certo? Porque quando aparece um acorde dominante numa progressão, o acorde dominante ele vai empurrar a cadência para o acorde 1. Aqui o acorde dominante, no caso, seria o acorde de Sol. Você está aqui, ó, no Dó, como um farol que brilha à noite. Já o Si deu errado. Ponte sobre as águas como abrigo. O Sol com sétima, ele
causa uma tensão, uma pressão, o Sol com sétima, ele pega puxa os Dó no laço. É como, tipo assim, ó, chegou no Sol com sétima, a harmonia, ela puxa para você poder voltar pro acorde do Dó, que é o primeiro grau. Todo acorde de quinto grau puxa no laço, puxa a forceps o acorde de primeiro. Então por isso que não dá certo você pegar os acordes do campo harmônico maior ali e fazer de forma descendente. Somente colocar os acordes de forma descendente. Você tem que colocar do jeito certo. Tá bom, gente? Esse é o jeito errado. Porque quando você coloca esses acordes, igual o Si meio diminuto, igual o Sol com sétima, esses acordes aqui, eles geram uma tensão nesse momento que não vai ser resolvida. O Si meio diminuto, ele pede para poder ir para um outro acorde e depois resolver no Lá menor. O Sol com sétima, ele é um acorde que ele faz uma tensão para chegar no próximo acorde, no acorde de primeiro grau. O acorde de quinto grau, ele faz uma tensão para poder ir para o acorde de primeiro. Se você coloca ele aqui no meio da progressão, no meio da cadência descendente, o que vai acontecer? Não vai dar certo. A harmonia não vai ficar boa. Não se encaixa, não casa. Porque cada um desses acordes tem que ter o momento certo de aparecer. Certo, pessoal?